E meu Deus, mais uma vez, falando de Deus, falando do poder, a igreja pentecostal, a voz de Deus que liberta, sempre vai estar fazendo a obra correta, pregando o Evangelho de Deus. A igreja pentecostal, a voz de Deus que liberta, presidente apóstolo Fernando, vice-presidente Simone Cordeiro de Farias. Estamos na live, estamos nos vídeos, o dia todo. Quem quiser conversar comigo, quiser entrar em conversas puras, pode entrar. Eu estou à disposição para atender qualquer pessoa. E hoje aconteceu uma coisa comigo muito incrível. Eu sei ver, eu fiquei sem ver nada. Não sei o que foi. Mas depois voltou a minha visão. Não sei se foi queda de pressão, não sei o que foi. Não sei o que foi isso. Vamos lá. O livro de Jó, capítulo 4. A primeira fala de Elifaz. Chegou a sua vez de sofrer. Capítulo 4. Presta atenção. A pregação, que eu vou ler bem devagar, eu vou querer que vocês aprendam. Veja quem é a verdade. Então, Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: se alguém tentar falar, você tirar a paciência. Olha, se alguém tentar falar, você tirar a paciência para ouvir, mas quem poderá conter as palavras? Isso aqui, quem está falando é Jó, certo? Veja bem, se você ensinou a muitos e fortaleceu maus cansadas. As suas palavras sustentaram os que prosperavam. As suas palavras sustentaram os que prosperavam. Quer dizer, se você ouve a palavra de Deus, está ouvindo, negão? E não ouve ninguém, porque você não pode ouvir ninguém. Você tem que ouvir a palavra de quem? De Deus. E se você fortaleceu o joelho, vacilmente. Capítulo 5, versículo 5. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você ficará apavorado. Quer dizer, preste atenção, Júlio, você, irmão, que estão Simone, vocês tudinho. Está pensando, Nivaldo? Na namorada, na cabra preta e cabra velha. Cuidado não. Quando diz assim, olha, mas agora, quando chegar a sua vez, você perde a paciência. O que é que ele quer dizer aqui? Você chega a sofrer tanto, Júlio, que você perde o quê? A paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Quantas vezes eu já fiquei apavorado aqui, calado, sentado, sem dizer nada a ninguém, para não, como é que diz? Não fazer medo a ninguém, deixar comigo só as cacetadas e levar só. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Olha. Quer dizer, se você está passando um aperreio, você não tem confiança em Deus, não? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem. Será se alguém inocente já chegou
aparecer, e onde o rosto foram destruídos. Olha o que ele está dizendo, viu? Pense bem, será se alguém inocente já chegou a perecer, e onde os retos foram destruídos? O que é que ele quer dizer aqui? O cara bom, como Jó, direito, obediência a Deus, ele passou o quê? A sofrer, pô. Segundo eu tenho visto, os que levaram a iniquidade e semearem o mal. Quantas pessoas tem aí semeando mal? Tirando você da presença de Deus? Vai não, bicho, aquilo ali não vale nada não. E você, quando abre os olhos, está dentro do buraco. E ele não, a pessoa está dentro do buraco, quer que os outros caiam tudinho. Isso mesmo ele colhe. Com os halitos de Deus. Perece com o sopro da sua ira, são consumidos. O sopro de quê? Da ira de Deus. Deus só precisa soprar. Está ouvindo, para a gente ser o quê? Consumido. Cessa o bramido do ladrão, do leão. A voz do leão feroz, os dentes do leãozinho são quebrados. Ele aqui, gente, ele está falando aqui em provérbios, ele está falando aqui em palavras bem sábias para você entender. O leão morre porque não há presa, e o seu filho, leoa, anda disperso. Pode o mortal ser justo diante de Deus? Uma pergunta aqui. Um mortal. Quem é um mortal? Pessoa que morreu, né? Nós. Uma palavra me foi trazida em segredo. Os meus ouvidos perceberam um sussurrá-lo dela. Entre pensamentos, divisões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas. Sobrevieram espanto e tremor, e todos os ossos estremeceram. Quer dizer, ele sofreu tanto que os ossos dele fez o quê? Estremecer de sofrimento. Então, olha, veja agora, viu? Então, um espírito, tá vendo aí, crentes, que você disse que não existe? Aqui está falando um espírito comum, que ele está sendo escrito com letra minúscula. Passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do corpo. Está vendo aí, Simone? Aquilo que passou por mim hoje, ali dentro do carro, que me cegou, que tirou minha visão. Tem lugar que eu passo, Mas lá você não foi arrepiar. Lá foi tirar minha vista. Eu ceguei. Lá eu ceguei. Mas a palavra está falando arrepiar. Mas não, preste atenção. Estou dizendo do arrepiar. Não, preste atenção. Ó, quando ele diz: então um espírito passou por mim, por diante de mim, e se arrepiarem os cabelos do meu corpo. Quer dizer, o espírito ele dá várias reações. Você pode se arrepiar,
você pode cair, você pode cegar, você pode acontecer qualquer coisa, porque o espírito, você é uma caixa espiritual, você está entendendo? Aqui é uma reação que o espírito, quando você passa pelos cantos, que se arrepia. Ali está o espírito ali. Ele está passando por você. Você entendeu agora? Ele está explicando que o espírito passou por ele. Quando ele diz assim: ele parou, mas não reconheceu a sua aparência. Olha. Ela fala só para prefeitura. Entrando na live. Está entendendo? Agora deu errado também. Então, Ei, deu errado. desliga. Eu tô no banho, senhor amigo. Como é que foi? Deu errado. Está na live, né? Cuidado, Carlinhos. Espera aí. Está na live. Tira aqui. Tá na live. Sai aí, seu Zé. Não sei sair, não. Ô, Jesus. Equipe, ó. Não, é só quando eu pegar. Entendeu? Mas é assim mesmo, não tô querendo. É aí, ao vivo. Hein? É ao vivo. É ao vivo. Foi porque tocou, aquela tem uma bolinha que está rodando, não pode tocar. Tem que deixar ela andar, ela mesma. Se tocar, entra. Bora lá. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio. Olha aí. Está vendo aí? Tem muita gente, eu não digo nada, porque gente pode ficar até com raiva. Tem muita gente que não está certa. O Espírito está ali. Você entendeu? Ele vê naqueles vultos, olha. E ouviu uma voz, ó. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Aqui a Bíblia está falando diretamente dos que as coisas que pode você, por exemplo, Júnior é médio, o irmão é médio, você é médio, todos nós aqui somos médios. Nós recebemos uma reação, ele recebe uma, eu recebo outra, você recebe outra. Ele está explicando que se pode, não tem como ser puro. Não tem como ser puro. Porque o Espírito Santo está ali. Está ali. É atingido. És que Deus não confia nos seus servos, olha. Olha aí. És que Deus não confia nos seus servos. Olha aí, povo de Deus, vocês que estão vindo live, que estão vindo, dizendo que Deus confia em vocês. Os seus anjos, ó, atribuiu a imperfeição, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro. Ó, viu? Olha aí, gente. Quanto mais aqueles que habitam em casa de barro, cujo fundamento está no pó, e que são enganados contra a traça. Tá vendo aí, velho? Você está vendo, Luiz? Você está vendo? Está ouvindo? Está dando para vocês ouvir aí fora? Sim. Nasce de manhã e à tarde são destruídos. Quer dizer,
aquelas pessoas que nascem de manhã e de tarde morrem. Perece para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Quer dizer, você vive sofrendo para sempre e ninguém se incomoda com o que está acontecendo com você. Porque a capacidade espiritual, ela é mais alta do que qualquer pessoa que imagina. Aqui, ela está destruindo a igreja evangélica todinha. Está destruindo todinho. Quando ele diz, capítulo 5, capítulo 20, versículo 21. Se o fio da vida lhe é cortado, morre, não alcança a sabedoria. Quer dizer, se você morre sem procurar aprender, a sua sabedoria foi o quê? Embora. Quando ele diz assim, o Senhor humano nasce para sofrimento. Olha. O ser humano nasce para sofrimento. Olha. É quando ele diz, chora pelo que nasce e sorri para o que morre. Aí, o ser humano nasce para o sofrimento. Grite agora para ver se há quem responda e para qual dos santos anjos você se voltará. É por isso que tem países aí, como a China ou outros países, que quer diminuir a quantidade de gente. Quando ele diz, grite agora para ver, e se alguém responda, para que qual dos seus santos anjos você se voltará. Porque a ira mata. Olha isso, irmão. O insensato e a inveja destrói o tolo. Olha aí, vô. O cara pensa que vai ter inveja dos outros, o cara que vai se lascar. Que vai se lascar quem tem a inveja. Tá vendo? Eu mesmo vi o insensato lançar raiz, mas logo declarei maldita a sua habitação. Declarei maldita a sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro, são especiados nos tribunais e não há quem os livres. A sua colheita, o faminto a devorará. O faminto devorará, arrebatando-se até o que se encontra no meio dos espinhos. E Zedito, julgai os seus bens, porque a aflição não vem do pó, o sofrimento não vem trombata do chão, mas o ser humano nasce para sofrimento. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo que a história que a gente vive e viveu e sempre ainda vive é mentirosa?
Todo mundo nasce para sofrer. Como as faíscas das brasas voa para cima. Olha aí. Veja que quando está mexendo num comboio de brasa, o que é que acontece? De noite a gente vê ela subindo. Olha aqui. Há esperança para os pobres. Quanto a mim, eu buscarei a Deus, e a Ele entregarei a minha causa. Olha aí. Ele passando todo o sofrimento da vida, e ele dizendo o quê? Que entregava a quem? A Deus. Deus fez coisas grandes, incentáveis, maravilhosas, que não se pode enumerar. Fez chover sobre a terra. Ó, ele falando, fez chover sobre o quê? A terra. Envia água sobre os campos. Põe os habitantes num lugar alto. Conduz os inulitados em um lugar seguro. Deus frustrará o plano dos astutos. Quer dizer, o cara tem vontade de fazer o mal com você, ele não faz. Porque Deus tira aquele plano que ele tem, para que não possa realizar seus projetos. Eles apanham os sábios na própria astúcia deles e os conselha dos que tramam, não chega a vingar. Porque quantas pessoas têm um trama para lhe matar, para lhe destruir, para fazer isso? Mas se você tiver Deus na sua vida, aquele trama não vale o quê? Nada. De dia ele encontra as trevas. Ao meio-dia anda tateando como se fosse de noite. Olha aqui, olha isso aqui, o que eu venho falando sempre aqui e ninguém vem, a maioria não vem me escutando. Veja, de dia ele encontra as trevas, no meio-dia anda tateando como se fosse de noite. O que é que ele quer dizer? Que o espírito da hora de meio-dia, ele está atrás de pegar qualquer porque ele começa a trabalhar de meio-dia à meia-noite. Porém, Deus salva da espada que ele sai da boca e salva os necessitados das mãos dos poderosos. E aí, vocês vão dizer o quê? Vocês estão vendo, não estão? Estão ouvindo, não estão? Está ouvindo? Está ouvindo, irmão Luiz? Quem tem Deus não precisa mais. Precisa não, João. Olha, 16. Assim há esperança para os pobres. A iniquidade tapa a sua própria boca. Assim há esperança para os pobres. A iniquidade tapa a sua própria boca. As mãos de Deus curam. E agora, Jesus, o que é que vocês vão dizer? Será que eu estou certo? Gente de Deus, estou certo ou não estou? O que eu estou fazendo? Olha quando ele diz,
Bendito, aventurado é aquele a quem Deus disciplinou. Olha. Oh, glória a Deus, obrigado, Pai. Bendito, aventurado é aquele a quem Deus disciplinar. Portanto, não despreza a disciplina do teu poderoso. Está vendo, seu Júnior? Está vendo, seu Luiz? Seu Nivaldo, seu Pedro, seu irmão? Quanto você for disciplinado de Deus, mais você é abençoado. Porque eu fui disciplinado por Deus. Eu fui. Porque Ele fez a ferida, Ele mesmo fez sarar. Ele fere as suas mãos e cura. Ó, preste atenção, viu, gente? Presta atenção, essa, viu? Preste atenção. Porque Ele faz a ferida. Quem faz a ferida? Deus. Ele mesmo faz sarar. Ele fere. As suas mãos cura. Quer dizer, a gente como eu que peço a Deus por vocês, Ele cura. Só é você querer acreditar. Quando Ele diz, de seio angústia, e Ele livrará, e na sétimo o mal. Ó. De 6 angústia, Ele livrará, e na sétimo o mal não tocará em você. Gente, o que Deus fez na minha vida, o que Deus, Luiz, fez na minha vida, me curar da maldição que levantaram contra mim, a própria minha família, o próprio meus parentescos, o próprio meu pai, minha mãe, minha irmã, meus filhos, meus tios, minhas tias, e Deus arrancar lá de dentro e me livrar disso. Olha, na fome Ele livrará você da morte, olha. Na guerra do poder da espada. Nunca tinha visto isso. Olha que eu já li a Bíblia 30 vezes, com essa 31 vezes. Você entrará abrigado de açoite da língua. Tá vendo aí, povo de Deus? Tá vendo aí? Ó, você entrará abrigado, quer dizer, abrigado do açoite da língua. Guardado. Hein? Abrigado, guardado. Não, é outra coisa, presta atenção. Você entrará abrigado. Quer dizer, você está entrando obrigado a fazer. Veja, presta atenção, meu amigo João. Do açoite da língua. Quer dizer, ele mete a língua em você, mete, você vai ter que ir para ali obrigado. Não é isso? Quando vier a destruição, não ficará com medo. Quer dizer, o que aconteceu? Fizeram comigo, fizeram, agora está chegando a destruição para cima deles. Como minha irmã disse a mim, eu estou pagando as pragas que minha mãe me mandou. Aí, não, meu amigo. É o que você fez com alguém. Você vai receber. Quando ele diz aqui, ó, da destruição, da fome, você dará risada. Dos animais da terra, não terá medo. O que é que passa aqui na gente? A gente come do bom e de quê? E do melhor. E nós não temos medo de quem?
de bicho nenhum da terra. Está ouvindo, negão? Você está aprendendo, não está, cabra velho? Você está ouvindo coisa que ninguém nunca ouviu. Ó, porque com as pedras do campo você fará aliança. Os animais silvestres viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz. O que é que ele está falando da tenda? A nossa casa está em paz. Percorrerá as suas posses e não achará falta de nada. Está vendo, vovô? Você lembra que eu disse isso ao senhor ontem? Está lembrado, tá? Saberá que a sua descendência se multiplicará e que a sua prosperidade será como a erva da terra. Está vendo, Júnior? Em robustas velhices, você descerá a sepultura. Quer dizer, nós só descemos a sepultura quando a gente estiver bem o quê? Bem velho. Porque nós estamos na presença de quem? De Deus. Como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Veja bem isto, e o que investigamos é assim? Ouça e medite nisso para o seu bem. Está ouvindo, seu Juninho? Medite, bote sua cabeça no travesseiro, vocês que estão aqui, e vão meditar. O que é a palavra meditar? Pensar do que é bom de Deus, e não ter medo, e nem tremer. A resposta de Jó: porque prolonga a vida, sim, fim de certo. Capítulo 6, versículo 1. Jó respondeu: se a minha queixa de fato pudesse ser pesada, contra ela nenhuma balança se pudesse a minha misericórdia. Esta, na verdade, pesaria mais do que... Olha, veja o que ele disse, viu? Preste atenção. Se minha queixa de fato pudesse ser pesada, contra ela nenhuma balança se pusesse ainda miséria. Esta, na verdade, pesaria mais do que a areia dos mares, por isso. E que as minhas palavras foram precipitadas. Quer dizer, a gente precipita as palavras da gente e não é correto. Porque as flechas de Todo-Poderoso estão gravadas em mim. O meu espírito serve o vento. Repara, viu? Porque as flechas do Todo-Poderoso, de quem? De Deus, estão gravadas em mim. E o meu espírito serve veneno delas. Os terrores de Deus. Deus tem o quê? Terrores. Se arma contra mim. Será que os jumentos silvestres
selvagens, jurar quanto esta junto à relva? Ou será que o boi berrará junto ao seu pastor? Pode-se comer sem sal? O que é insípido? O que haverá sabor na glória dos ovos? Quero água aqui, por favor. Aquilo que a minha alma recusava, toca. Isso é agora a minha comida. Repulgamente. Quem terá que se cumprisse o meu pedido? E que Deus me concedesse o que desejo. Muita gente quer as coisas que não é a vontade de quem? De Deus. Que fosse do agrado de Deus, esmaga-me, que soltasse a sua mão e alcançasse comigo. Menino, para, por favor. E isto ainda seria a minha consolação. Toma. Bota aí. Vê, viu? Vê. Se fosse do agradável de Deus, esmagar-me, que zombasse a sua mão e alcançasse comigo, isto ainda seria a minha consolação. Eu saltaria de contente da minha dor que espancava, porque não tenho negado as palavras do santo, porque espera se já não tenho força, porque proclamai a vida se o meu fim é certo. Por acaso a minha força e a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo, fora afastado de mim os meus recursos. Gente, eu passei isso. Você, quando perde seus recursos, que você perde o que é seu, não deixe perder não. Porque quando ele diz, não encontrei socorro em mim mesmo, foram afastados de mim, quer dizer, ele perdeu toda a força no meu recurso. Vamos lá, aqui, minha vida, mesmo, os meus amigos me enganaram. Ao aflito, deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou e temor do Todo-Poderoso. Temor de todo o quê? Poderoso. Meus irmãos me enganaram. Aí, mesma coisa comigo. Minha irmã. São como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale. Turvado como gelo, como a neve que nela se esconde.
torrente que seca quando o tempo aquece, o que no calor desaparece do seu lugar. As caravanas se desviam dos seus caminhos. Olha aí. Mesma coisa aconteceu comigo. Soube para lugares desolados e perecei. As caravanas de Temar procuraram essa torrente. Os viajantes de Sabá por ela suspiraram. Quer dizer, quando ele era rico, que ele estava rico, todo mundo vinha para ele. Quando ele ficou pobre, todo mundo se afastou dele. Foi a mesma coisa de mim. A mesma coisa. Fica envergonhados por terem confiado. Quando chegaram ali, ficaram desesperados. Assim também vocês não me ajudaram em nada. Veem os meus males e ficam com medo. Quer dizer, ele está dizendo aqui minha história todinha. Por acaso pedi que me desse recompensa? É o que ele está dizendo. Ou que a riqueza de vocês me trouxeram algum presente? Será que pedi que me livrasse do poder do opressor? Ou que me resgatasse das mãos dos tiranos? Minha história todinha. Tudo que eu passei. Veja que não estou mentindo. Ensine-me, eu me calarei. Mostre-me o que tenho de errado. Quer dizer, ele está perguntando a Deus, para Deus mostrar a ele o que ele tinha de quê? Errado. Mesma coisa de mim. Como são persuasivas as palavras retas. Quer dizer, quantos são, o povo não quer ouvir o quê? A palavra reta. O que eu estou falando na verdade, ninguém quer ouvir. Mas se eu estivesse mentindo, todo mundo queria ouvir. Mas o que é que repressão de vocês repreende? Por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras? Ditas por um desesperado ao vento? Até sobre um ofo vocês lançaram sorte e sereis capazes. Eu sou o quê? Ofo de pai e mãe. De vender um amigo. Agora, pois, tenha a bondade de olhar para mim, e seja que não estou mentindo na cara de vocês. Gente, meu Deus do céu, toda a minha história, tudo que eles fizeram comigo, veja que não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mude de pareça. Quem não ache, olha, por favor, mude de aparência.
que não haja injustiça, mude de aparência, e ajuste-se da minha causa, triunfará. Quer dizer, nós vamos triunfar, nós vamos crescer. Porque o pior eu já passei. Tudo aqui eu passei. Eu fiquei órfão de pai e mãe. Fiquei desprezado de família em família. Irmã, cunhado, sobrinho, tio, primo. A indignidade em meus lábios, será que a minha boca não consegue discernir coisas perniciosas? Quer dizer, na boca dele não saiu o quê? Coisa nenhuma errada. Ele não fez, é como eu. Eu não fiz nada de errado. Eu não fiz. Eu tenho certeza. Eu não joguei. Eu não roubei. Eu não matei. Eu não gastei com advogado. Eu não gastei com nada. Mas era a mão de Deus pesando sobre mim. Isso, meu povo, que vocês estão ouvindo aqui, passou em mim. Tudo isso. A vida é uma luta sem fim. Capítulo 7. Está ouvindo, vovô? Está ouvindo? Não é verdade? Primeiro, que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Não são os seus dias como os de um trabalhador diarista? Como o escravo que suspira pela sombra? Como o trabalhador que espera pelo seu salário? Assim me dirá por herança, nesses designo e me proporcionaram muitos de aflição. Ao deitar-me, pergunto, quanto me levantarei? Mas a noite é longa, estou farto de me virar na cama até amanhecer. Quer dizer, ele passava a noite toda na cama, virando para um lado, para o outro, sem o quê? Sem dormir. Eu fazia a mesma coisa. O meu corpo está vestido de vermes e de crostas terrosas. A minha pele racha de novo forma pus. Será que o homem sofreu? Os meus dias são mais velozes do que as lançadeiras do Teciliano e se funde sem esperança. Lembra-te, ó Deus, do que a minha vida, o meu sopro, os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Quer dizer, ele chegou a um ponto que ele pensava que não ia ver mais o quê? A felicidade. Gente de Deus, preste atenção. Tudo isso aconteceu comigo. Tudo. É minha vida, só não tive ferida, mas tive doença. Piores do que as feridas. Os olhos de quem agora me vê, não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido.
deixa-me em paz. Assim como a nuvem se desfaz e passa aquele que desce à sepultura, jamais voltará a subir. Quer dizer, o cara que desceu à sepultura, ele não sobe mais. O corpo dele não. Nunca mais voltará para a sua casa, o lugar onde morar. Nunca mais conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca. Na angústia do meu espírito falarei. Na angústia da minha alma eu me deixarei. Será que eu sou o mar? Ou alguém mostra marinho? Quer dizer, isso tudo aqui eu passei. Essas coisas, tudinho aqui, eu passei por ela. Aqui é a minha vida escrita. Quantas pessoas passavam por mim e olhavam e viravam a cara, ficavam zombando da minha cara. Para que me ponhas sobre guarda, quando digo o meu leito me consolará, a minha calma lhe aliviará a minha queixa. Então me assustas com sonhos e me aterroriza com visões. Olha, tudo isso aqui eu via. Visões, sonhos. Por isso, prefiro ser estrangulado antes a morte do que estar torturado. Estou farto da minha vida. Não quero viver para sempre. Deixa minha paz, porque os meus dias são enxutos. Quantas vezes eu pedi a Deus para matar alguém, vinha me matar, porque eu não suportava mais. Que é o homem? Que o homem para que tu lhe des tanta importância? Para que deste a eles atenção? Para que cada um maná visitais o que a cada um momento ponha à prova. Antes, quando não tiver, desviares de mim os teus olhos. Até quando não me darás o tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal fiz a ti, espreitador da humanidade, porque fizeste de mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo, porque não perdoa a minha transgressão e não tira a minha dignidade, pois agora me deitarei no pó e se procurares, já tirarei, desapareceremos. Primeira fala de beldade. Gente, observa, tudo, gente, que está aqui na Bíblia passou por mim. Tudo. Não tem uma palavra, meu irmão, que não foi minha vida. Foi duro, eu passei. Buscai a Deus
Foi o que eu fiz. Busquei quem? Deus. Então, Bildade, Suitá, tornou a palavra a dizer: até quando você falará estas coisas? Até quando as palavras da sua boca serão como um vento impiedoso? Será que Deus perverteria o direito? Será que Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecarem contra ele, Júnior, aquilo que nós estávamos conversando ali fora, você estava conversando, se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Olha, Júnior, você estava certo. Vocês estão vendo, filho? O que é que eu venho dizendo aqui dentro de casa? O que eu venho dizendo? Júnior estava certo ali na porta. Será se os filhos de Jó não beberam e não fizeram mal? E o pai está pagando as coisas por causa do filho? Mas se você busca a Deus e pede misericórdia ao poder poderoso, se você for puro, reto, ele sem demora despertará para ajudá-lo. Olha, e restaurará a justiça da sua morada. Está vendo? Vocês estão vendo? Júnior respondeu isso ali fora. Hoje. Tá de parabéns, Júnior. O seu primeiro estado pareceria pequeno, acompanhado com a grandeza dos seus últimos estados. Quer dizer, ele passou as coisas na primeira vez na vida dele. E agora o estado que ele vai voltar é muito maior do que o primeiro. Em nome de Jesus. Gente de Deus, porque foi que Deus mandou eu ler essa Bíblia todinha? Eu agora é que eu estou entendendo. Eu não ia ler Bíblia. Bíblia eu tenho aqui. Eu tinha pressão de comprar a Bíblia. Tive que comprar a Bíblia para ler novamente, para mim ver o que é as coisas de Deus. Está ouvindo? Tem vezes que a gente paga um preço muito alto por causa da família da gente. Muito alto. E a gente olha e pensa que não é. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Com nós cada dia das hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não me induz a cair em tentação, mas livra do mal, porque Deus é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Gente, leia a Bíblia. Vocês que estão na live, leia a Bíblia. Leia a Bíblia toda, que tem vezes que vocês estão perdidos, porque vocês não sabem quem socorreu vocês. E a socorrer pela Bíblia. Em nome de Jesus.